Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje vamos para a nossa sexta lição da obra de Søren Kierkegaard, em que ele trabalha a alma humana nesse caminho de nós nos tornarmos nós mesmos, nos tornarmos pessoas melhores, evoluirmos o nosso ser cada vez mais, nos limpando daquilo que nos atrapalha, daquilo que nos corrompe, nos degrada, mas e nos enchendo daquilo que vai nos tornar pessoas melhores na direção de Deus. Nessa sexta lição, vamos basicamente quase que continuar a lição anterior, que tratamos sobre a fé, que a fé é um duplo movimento que trata tanto do desespero quanto da angústia. E aqui nós vamos tratar sobre paradoxo. Paradoxo é uma palavra um pouco complicada, né? Assim, a princípio, em primeira vista, mas nem tanto. O que é um paradoxo? Paradoxo é parece uma contradição, tem aparência de contradição, mas não, na verdade não é. O que é o paradoxo? É você entender a existência humana. Porque, como temos tratado a existência humana? A existência humana é essa relação entre a nossa infinitude e a nossa finitude. O que é a nossa finitude? Nosso ser terreno, com as suas limitações, fraquezas, dificuldades. E esse nosso ser finito, humano, cheio de limitações, nós nos cansamos, nós temos questões psicológicas, nós temos doenças, nós temos dificuldades. E isso se relacionando com nossa parte infinita, nossa parte cheia de sonhos, aspirações, desejo pela eternidade, desejo por valores e princípios, desejo pela espiritualidade. Como isso se relaciona? Isso é um paradoxo. Parece uma contradição, né? O finito com o infinito. Parece uma contradição, mas não, as duas coisas podem se relacionar, podem se articular de uma maneira correta, de uma maneira harmoniosa. Nosso ser terreno com o nosso ser espiritual. É uma contradição? Não. Os dois têm que conviver de forma harmoniosa. As nossas limitações com os nossos sonhos precisam conviver de uma maneira harmoniosa. E isso é o paradoxo da existência. Não é uma contradição. As duas coisas não devem se chocar, como se uma fosse contra a outra. Como se a nossa espiritualidade fosse contra o nosso ser terreno. Não, a nossa espiritualidade é contra a natureza pecaminosa. Isso é uma coisa, contra a chamada carne, que na linguagem bíblica é a nossa natureza pecaminosa. Mas a nossa espiritualidade não deve entrar em choque com o nosso ser terreno. Porque Deus fez a ambos. Fez a ambos para viver de forma harmoniosa. Então, o paradoxo é isso. Parece uma contradição, mas não. É para coexistir de forma articulada, de forma muito, uma beneficiando o outro. Nosso ser terreno colaborando com o nosso ser espiritual, nosso ser espiritual colaborando com o nosso ser terreno de uma maneira una. O nosso ser harmonicamente equilibrado e unido no propósito de evoluirmos. Então, é viver, essa é uma frase que eu achei belíssima, coloquei até no título, né, ali no WhatsApp, nós temos essa opção de colocar uma frase, né, marcante para nós. Essa frase eu acho belíssima. Nós devemos viver na finitude a partir de um sentido, de um significado. Qual o sentido da vida? Qual o significado da vida? Então, é viver nessa finitude, mas a partir de um sentido que transcende essa finitude. Porque se o sentido da vida basear aqui somente nesse mundo, não há. Não há. As pessoas falam, existe sentido na vida, qual o significado da vida? Se você olhar só para a vida terrena, seu sentido vai ser muito limitado. Então é viver na nossa vida terrena, na finitude, mas a partir de um sentido que transcende, que vai além, que é superior a essa finitude, sem negá-la. Esse sentido que transcende, esse sentido espiritual, não pode negar nossa vida terrena. Pelo contrário, sem negar a nossa vida terrena, antes a ressignificando, antes dando um novo sentido, uma nova luz, uma nova iluminação, um novo significado à nossa vida terrena. Então eu tenho uma vida terrena, mas o sentido da minha vida não está baseado na vida terrena, está baseado no superior, em algo que transcende, na minha vida espiritual. E esse significado na minha vida espiritual
beneficia, transforma, melhora, ressignifica a minha vida terrena. Viver na finitude, a partir de um sentido que transcende essa mesma finitude, sem negá-la, antes a ressignificando. Eu acho belíssima essa frase, porque resume muito o que precisa ser a nossa vida, o que dá sentido à vida, o que traz um poder imenso para a nossa vida. Então, Soren Kierkegaard, mostrando a nossa existência como esse paradoxo, mostra como devemos articular, então, a nossa finitude e a nossa infinitude, uma colaborando com a outra. Então, de novo, paradoxo. Há verdades eternas e há a nossa existência. Então, o que precisamos fazer é aplicar essas verdades eternas na nossa existência, surgindo, então, uma relação paradoxal, mas não contraditória, que uma colabora com a outra de uma forma muito mais poderosa do que uma vida só terrena, que causa desespero, se torna uma vida sem sentido, ou uma vida só espiritual, que prejudica a vida terrena porque esquece dela. Não. É para viver as duas de uma forma harmoniosa, viver uma vida celestialmente terrena, ou seja, que seja feita na terra como é no céu. Ou seja, o céu trazido à terra e a nossa terra nossa vida se transformando cada vez mais celestial. E o paradoxo máximo que a gente conhece, claro, é a vida do próprio Jesus, que ele é o céu na terra. Ele viveu uma vida plenamente espiritual de forma plenamente humana, que é o conceito da teologia chamada de união hipostática. Nome difícil, mas é que simplesmente diz que ele era 100% homem, 100% Deus. Vive uma espiritualidade plena, num ser plenamente humano. E a gente tem que ir nessa direção. Conviver nossa humanidade com a nossa celestialidade da forma mais bela e profunda possível. Jesus nos mostra que as verdades eternas, as verdades sublimes do divino podem e devem ser vividas na nossa vida terrena. Ou seja, que a luz pode resplandecer nas trevas, que o divino pode estar no humano, ou seja, que em nós humanos pode haver a imagem e semelhança de Deus. Então a nossa vida, que parece uma contradição, parece estar rachada, estar em desarmonia, desequilibrada, a gente precisa trazer harmonia, vivendo a nossa existência terrena com essa ressignificação do eterno sobre nós. Ache esse sentido para a sua vida, não na sua vida terrena, na vida celestial, na eternidade, e trazendo esse significado como um poder, como uma potência para mudar e melhorar a sua vida terrena. Eu sou um ser infinito, eu sou um ser eterno em Deus, eu tenho uma vida espiritual, e eu vou evoluir essa minha vida espiritual, que eu vou viver com Deus para sempre na eternidade. Essa minha vida tem sentido, tem significado, e portanto eu vou viver a minha vida aqui com essa certeza, com essa realidade bem presente, para eu conduzir minha vida terrena da forma mais bela, mais poderosa, mais correta e pura possível, sabendo quem eu sou. Eu vou viver no céu, sem as tolices, os pecados, as maquinações, as maldades desse mundo, sem as ironias, sem as zombarias, sem as mentiras, sem os enganos, sem as ofensas e humilhações desse mundo. Tudo isso vai passar. A realidade que vai permanecer é a realidade dos céus, da bondade, da misericórdia, do amor. Então é com esse olhar, com esse significado que eu levo a minha vida aqui, com essa firmeza de eu vou levar a minha vida o mais parecida com o céu possível. Seja feita na minha vida, não apenas na terra, mas na minha vida, o que é a vontade de Deus no céu. Seja feita na minha vida como é nos céus. Esse é o paradoxo da existência que precisa acontecer na minha vida da melhor maneira possível, e isso eu decido todos os dias trazer o céu para a minha existência. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.